noite. Todo mundo bem? Amém? Obrigado pela presença de todo mundo e, como sempre, muitos visitantes nessa noite. Sejam todos bem-vindos. Você que escolheu estar com a gente nessa noite. Queria que você soubesse, em nome da igreja, que você é muito bem-vindo. A igreja diz? Sejam bem-vindos mesmo. Gente, abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7. Vamos ler apenas 2 versículos de Mateus 7, os versículos 13 e 14. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Nosso bom Deus, esperamos que o louvor que proclamamos tenha chegado ao trono da Tua graça, meu Senhor, como um aroma suave. Que de fato, meu Senhor, as músicas que cantamos tenham sido produto de lábios e de um coração grato ao Senhor. E agora, meu Senhor, nós te pedimos humildemente a ação do Teu Santo Espírito, não só agora, mas durante todo esse momento, chamamos de culto ao Senhor. Que Teu Espírito trabalhe nos nossos corações. Estamos agora diante da Tua palavra, meu Deus. Que ela seja aquela espada de 2 gumes. Que ela penetre ao nosso interior, ao nosso coração, Senhor. E faça as mudanças, as transformações que nós precisamos. Que Teu Espírito, meu Senhor, faça isso. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Gente, todo mundo já teve numa situação de ficar se perguntando, de ficar naquele dilema: que caminho escolher? Que decisão tomar? E agora, o que fazer? Acredite, eu passei por isso, inclusive, quando foi para casar. Acredite. Era fácil, né? Mas até os jovens, adolescentes, na hora, por exemplo, de escolher um curso superior, que faculdade fazer? Você fica diante desse dilema: que caminho escolher? Que porta, que caminho eu vou entrar para que eu possa alcançar um determinado objetivo? Eu queria que você olhasse agora esse vídeo, com bem atenção. Imagine você nessa situação. Aguenta aí, vai! Virou na cabeça! Puxa! Se segura!
estranho. Mike? Ih, foi mal, amigão. Tudo bem. Beleza, amigão, nos livramos dele. Não! Legal trabalhar com vocês. Abre aí! Eu vou tentar! Abre a porta! Vem, entra! Estão lá! Sally, o que vai fazer? Sally! Acho que a gente pegou o bonde andando! Tá vendo os dois? Vem à frente! Bu! Eu vou cuidar bem da criança! Não! Vai, Sally, arremessa essa bola. Deixa eu ver esse craque em ação. Pra esse craque não tem jogada perdida. Vai, garoto! Vai, garoto! Manda uma com efeito! Ele tá fora! Ô, mãe, entrou outro jacaré aqui em casa. Outro jacaré? Me dá aqui essa pá. Vem cá. Tá nele, mãe. Pega esse jacaré. Toma. Quer fazer as honras, Mike? Com prazer! Ok? Vocês queriam mais, é? Harisma, coloca a próxima imagem. É bom apagar as luzes novamente. Agora imagine a outra, não é mais um vídeo, mas sim uma imagem. Imagina só. Você está procurando um certo destino. E você chega nessa bifurcação. Você não sabe, não tem uma placa específica que diga para que qual é a estrada certa a tomar, a pegar. Se você quisesse ir, por exemplo, para Cruzeiro do Sul, era fácil a estrada a escolher, né? Era pegar essa aqui. Mas, falando sério, possivelmente a maioria de nós escolheríamos a estrada asfaltada. Possivelmente a maioria pensaria que a estrada asfaltada levaria-nos ao destino. Ou, de repente, a gente poderia imaginar também que essa outra estrada. Qual estrada escolher? Qual delas nos levaria ao nosso destino? Arisma, deixa essa imagem, acende as luzes. Vamos voltar agora ao nosso texto. Que o nosso texto fala exatamente disso. De portas e de caminhos a seguir. Portas e caminhos. É muito comum nós ouvirmos das pessoas, e muitas delas, ou a grande maioria delas, falam com a maior sinceridade. A gente convida ela para vir na igreja e as pessoas dizem, eu vou, porque aonde fala, eu estou lá. Aonde fala de Deus, eu estou lá. Alguns anos atrás, eu tive num velório de um esposo de uma professora, amiga minha, e nós trabalhávamos juntos. E ele frequentou boa parte da vida a uma religião que crê em reencarnação. E eu lembro da frase dela, quando eu abracei ela, né, como é que eu diria? Disse que estava orando pela família, e ela disse, pastor, as religiões é como os rios. Tudo corre para o mar. Entendeu a ilustração dela, né? Todos os caminhos levam a Deus. Agora vamos imaginar o seguinte, se você crer nisso, se todas as portas, caminhos levam a Deus, no primeiro vídeo, ou no único vídeo que a gente viu, nós temos ali, vocês viram ali que nós tínhamos milhares e milhares de portas. Imagine só, se uma porta daquela, no filme, aquelas portas dão acesso a outros mundos.
Vocês viram que uma das cenas saiu na parte litoral, uma outra cena, o monstrinho saiu em Paris, você viu a Torre Eiffel, né? Eu falo isso, parece que eu fui em Paris, né? Mas a gente vê na televisão, então a gente fala. Em outras cenas, elas saíram em outro lugar. Então, cada uma porta daquela dava acesso a um determinado mundo, a um determinado lugar. Mas imagine só que aquelas portas do filme que nós vimos, apenas uma delas desse acesso ao céu. Apenas uma daquelas portas levasse Abu. Inclusive, só abrir um parêntese, se o áudio não tivesse conseguido sair, eu iria narrar. Eu assisti esse filme para mais de 500 vezes. Quando o Lucas era criança, gente, até o grito da Abu, ele sabia a hora que a Abu dava o grito. Marnilson deve lembrar, né, Marnilson? Mas então, apenas uma porta daquela. Então nós temos um grupo de pessoas que acreditam que todas as portas levam a Deus. Se você é uma dessas pessoas que acredita que todas as portas levam a Deus, haveria alguma dificuldade de tomar uma decisão em qual porta entrar? Sim ou não? Não. Todas as portas levam a Deus, então não teria nenhuma dificuldade. Mas imagina que apenas uma daquelas portas leva a Deus. E você está naquela situação. Que porta eu irei escolher? Que porta eu irei entrar? Porque eu tenho, uma em 1 milhão, uma em milhares, a probabilidade é pequena para poder acertar a porta certa para ter acesso a Deus. A segunda situação, nós não temos tantas opções, nós temos 2 opções. Mas mesmo assim, você está caminhando ou está dirigindo numa estrada, você quer chegar em determinado ponto, e você chega numa bifurcação, que não tem uma placa indicando aonde aquela estrada vai te levar, e você fica, qual delas eu vou escolher? Se você crê que todas as estradas, que todos os caminhos levam a Deus, não há nenhuma dificuldade. Qualquer uma das estradas que você escolher, ou dos caminhos que você escolher, vai chegar em Deus. Talvez um mais distante, outro mais próximo. A estrada é melhor, outra estrada é pior, mas tudo vai levar para Deus, então não há dificuldade nenhuma. Mas apenas imagine que uma daquelas estradas, apenas uma delas, leva para o céu. E você chegou naquela situação, imagine só, qual delas você escolheria? Esses 2 versículos tratam exatamente disso, de decisão, de portas, de oportunidades, de caminhos a se seguir. Jesus diz então, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Vamos tomar 3 pontos, esses 2 versículos, para falar um pouco do que Jesus está nos falando. Primeiramente, vamos olhar para o texto e vamos perguntar o que Jesus acha. Há muitas opções, ou há muitas portas que dão acesso a Deus. Há muitos caminhos que levam a humanidade a Deus, ou poucos. Então, observe que Jesus Cristo vê a humanidade em 2 grupos. Toda a humanidade, Jesus diz que está em 2 grupos, chamado perdição e o caminho que conduz para a vida. Então, segundo Jesus, toda a humanidade
está dividido nesses dois grupos, um grande grupo. Está caminhando a passos largos para o caminho da perdição. Está caminhando a passos largos em direção ao inferno. Está caminhando a passos largos em direção à perdição eterna, porque escolheram a porta errada, porque escolheram o caminho errado a seguir. Mas também Jesus Cristo, nesse texto, nos mostra que há apenas dois destinos. Um deles, a perdição, e um outro, a vida, a salvação, o céu, a presença de Deus. Porque a humanidade diz, e hoje, acredite, para nós ainda não está tão forte, mas em países mais desenvolvidos, possivelmente vocês já ouviram falar essa frase, pós-modernismo. E uma das coisas que inclusive, é um ataque, é uma afronta a alguém, é alguém afirmar que Jesus é o único caminho. Porque as pessoas, na verdade, cada vez mais, eles estão sendo mais convencidas que todos os caminhos levam a humanidade a Deus. Mas imagina só, se fosse verdade que todas as religiões levassem a humanidade a Deus, nós teríamos uma incongruência muito grande da parte de Jesus. Porque ele diz que um grande número de pessoas, que ele chama de larga a porta espaçoso do caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, estão em direção ao inferno. Se todas as religiões levam o homem a Deus, era para ser o contrário. Muitos estariam entrando nessa porta e nesse caminho que estava levando o homem a Deus. Mas Jesus fala que é o contrário disso. Agora eu queria levar você a pensar um pouco. Se você pensa que todas as religiões falam a mesma coisa, que na verdade todo mundo fala de Deus, é bom, pense o seguinte. Eu queria que você me ajudasse agora. Todas as religiões, eu sei que você não conhece todas, nem eu não conheço também, mas em linhas gerais, todas as religiões ensinam a mesma coisa sobre Deus? Sim ou não? Não. Então como é que pode todas as religiões estar falando a verdade? Porque se nem todas, e claro que nem todas, falam a mesma coisa, ensinam a mesma coisa, não pode todas estarem corretas. Vocês concordam comigo? É lógico isso? Se todas não estão ensinando a mesma coisa, não pode todas estarem corretas. Algumas e muitas vão estar erradas. Por exemplo, você diz, não, aonde fala de Deus eu vou. Vamos pensar o seguinte, você vai num lugar que a religião ensina, eu não estou dizendo se é certo ou errado, reencarnação. E, rapaz, legal, fala de Deus, beleza, eu vou. Aí você vai no outro lugar que fala de ressurreição. Legal, beleza, fala a verdade de Deus. É a mesma coisa, ressurreição e reencarnação? Como é que pode ser verdade? Só pensa. Deixa eu lhe dar uma outra ilustração. Vamos pegar aqui dentro mesmo do cristianismo ocidental. Você vai num lugar que diz, não, lá é legal, fala de Deus. Aí você vai num lugar que ensina a salvação, especificamente, você precisa se esforçar. Você precisa ser uma boa pessoa, trabalhar para poder ir para o céu. Você vai. Legal, fala de Deus. Aí você vai no outro lugar e ensina a salvação somente pela graça. Você diz, legal, fala de Deus, é bom. As duas ensinam a mesma coisa? Sim ou não? Podem as duas estarem corretas? Não pode. Ou uma, ou outra. Você precisa sair de cima do muro. Ou uma, ou outra. Então,
nem toda religião, ou nem todos os caminhos, nem todas as portas levam o homem a Deus, por um fator muito simples, porque não pode todo mundo estar falando a verdade. É autocontraditório, é antilógico, não é possível ser verdade. Então o que Jesus acha sobre as múltiplas escolhas? Não existe. Inclusive no vídeo apareceu talvez milhares e milhares de portas. Segundo Jesus só tem 2 portas. Uma bem estreita e uma bem larga. Só há 2 caminhos. Um bem asfaltado, bem largão, e um outro, uma estradinha. Um caminho, na verdade, que conduz para a vida. A próxima pergunta que eu quero responder é: quem é a porta? E quem é o caminho? Segundo Jesus, essa porta estreita e esse caminho apertado é essa porta apertada ou estreita e esse caminho que conduz a Deus. Somente essa porta, somente esse caminho é que conduz a Deus. Mas aí fica a pergunta: quem é a porta? Venha comigo para João, capítulo 10, versículo 9. João 10 e 9. Vamos ler também o versículo 7 do capítulo 10, tá bom? João 10, 7 e depois o 9. Acharam, amém? Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Então vou fazer uma pergunta muito difícil: quem é a porta? Ok. Versículo 9 do mesmo capítulo: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Novamente, quem é a porta? Jesus. E no versículo 9 ele diz com mais detalhes: se alguém entrar por mim, será salvo. Lá ele diz que essa porta estreita dá acesso à vida. E em João 10, 9 ele diz que ele é a porta das ovelhas. E se alguém entrar por ele, por esta porta, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Então, a porta quem? É Jesus. Mas falta responder a segunda pergunta: quem é o caminho? Um pouquinho mais na frente, João 14. E esse, acredito que não precisa a gente ler, imagino que todos nós saibamos. João 14, 6. Se você souber, diga comigo. Jesus falando, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, segundo João 14, 6, eu poderia pegar outros textos, mas segundo João 14, 6, Jesus é o caminho. Jesus é a porta, segundo João 10, 9. É Jesus a porta e Jesus o caminho. Agora volte para Mateus capítulo 7. Jesus é a porta, Jesus é o caminho. Somente Ele, e por meio dele, alguém pode chegar no céu. O terceiro ponto, eu gostaria de meditar e de tentar responder: sendo Jesus a porta e o caminho,
Por que a porta é estreita e esse caminho é apertado? Vamos pensar sobre isso. Jesus é a porta estreita que conduz à vida. Jesus é o caminho apertado que também conduz pessoas à presença de Deus. Por que essa porta é estreita e esse caminho é apertado? Queria dar pelo menos 3 razões pelas quais Jesus sendo a porta e o caminho, essa porta é apertada, não é fácil das pessoas acertarem. E como o caminho também, um caminho apertado. O primeiro motivo é por causa da infinidade de opções. Eu queria que você voltasse à imagem, lembrando do filme da Boo. Monstros S.A., se não me engano o nome do filme. Imagine só. Você mora no outro planeta, ou morava no outro planeta, e de repente chegou no planeta Terra. Você aterrissou no planeta Terra e queria ouvir alguma coisa, alguma palavra sobre Deus, sobre salvação. E você ouvisse uma mensagem do islamismo, uma mensagem do budismo, do hinduísmo, do judaísmo, do cristianismo, das religiões esotéricas. Ouvisse uma de cada, você estaria numa situação bem semelhante à dos monstrinhos. Que porta eu vou poder encontrar Abu? Existe milhares de religiões. E digamos que você seja essa pessoa. Qual o caminho certo? Como saber quem está dizendo que a porta certa é essa e o caminho é esse? Eu vou lhe ajudar a reduzir as opções. Embora tenha uma multiplicidade de escolhas, mas lembra que Jesus diz que há quantas portas? Há quantos caminhos? 2. Se você for estudar, eu não fiz isso ainda, mas se você for estudar todas as religiões, você vai poder dividir todas elas em 2 grupos. Aquelas que ensinam salvação por meio das obras e algumas poucas que ensinam salvação somente por meio da graça. Mas há uma multiplicidade de escolha. E por essa multiplicidade de escolha, as pessoas ficam sem saber que caminho escolher. E infelizmente, a maioria está escolhendo o caminho largo, a porta larga que conduz para a perdição eterna. O segundo motivo é por causa do tipo de salvação oferecida. Até mesmo se você simplificar a pesquisa apenas para o cristianismo ocidental, e eu não vou nem falar ocidental, acrianal, Rio Brancal, você vai ver que mesmo dentro do cristianismo, não seria fácil tomar uma decisão, assim no sentido de, todo mundo está dizendo a mesma coisa, não está. Infelizmente, dentro do próprio cristianismo, a grande maioria das igrejas ensinam salvação por meio das obras. É uma raridade encontrarmos igrejas que ensinem o que a Bíblia ensina. Diga comigo, Efésios 2, 8 e 9. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não é por obras para que ninguém se glorie. A salvação, irmãos, ou o tipo de salvação oferecida é mais ou menos assim: pelas obras sois salvos, é por mérito seu, se esforce, porque senão você vai se perder. Mas a porta que dá acesso ao céu, Jesus nos diz que pela graça nós somos salvos, é um presente de Deus, é fruto de tudo o que Ele fez durante a sua vida aqui na terra. E o terceiro motivo, por causa das implicações de ser um cristão. Sim, nós não podemos esquecer que ser cristão não é fácil. Jesus nunca ensinou que ser cristão era fácil. O que Jesus ensinou é o seguinte: quem quiser vir após mim, pode vir. Mas, em primeiro lugar, negue-se
a si mesmo. Jesus ensinou que quem não deixar pai, mãe, filhos, esposo, esposa, por amor dele, não é digno dele. Jesus ensinou a tomar a nossa cruz e seguirmos. Jesus nunca prometeu riquezas, vida fácil. Eu vou parafrasear uma frase que eu ouvi, se não me engano, do pastor Nicodemos. Alguém me falou alguns dias atrás que Nicodemos disse uma frase mais ou menos assim: que Deus nunca prometeu uma viagem fácil, Ele promete uma chegada segura. Amém? É isso que a palavra de Deus promete. Então não é fácil, a porta é apertada, o caminho é difícil de se caminhar. Sim, a vida cristã é difícil, porque existem os percalços, as lutas, as derrotas, sim. Não há como olhar para esse caminho apertado, para essa porta estreita e não pensar em quem já leu, por exemplo, a obra do John Bunyan, é O Peregrino. E quem vive uma vida cristã sabe que ser um cristão é uma vida do peregrino, fugindo da cidade da destruição. Sim, ser cristão é difícil. Sim, ser cristão é tomar a sua cruz. Sim, ser cristão é deixar tudo para seguir Jesus. E aí, queridos irmãos, nós precisamos comparar a nossa vida com a vida de outros. Será, irmãos, que a maneira que nós estamos caminhando, será que nós estamos em qual caminho? No estreito ou no apertado? Ou no largão? Será que nós estamos, ou estamos, assim, bem à vontade? E olha, quando eu digo isso, vocês sabem que eu não sou legalista. Eu creio na graça. Eu creio que todas as coisas me são, mas nem todas me convêm. Mas como está a sua vida? Como é que está a sua caminhada? O seu caminho, está sendo um caminho, daqui para Cruzeiro ou nas estradas dos Estados Unidos, assim, comparando? Como é que está? Sim, ser cristão é também abnegação, é renúncia. Por isso que tantos usam essa frase. Dizem que aceitam Jesus, depois de algum tempo, eles dizem mais ou menos assim: esse negócio de ser crente não dá para mim não. Sim, é porque o caminho é difícil, é apertado, lutas assim. Para concluir, não há como dizer tudo isso. Eu queria que agora você, se não tem olhado ainda, olhasse para aquele título que tem ali. Que porta entrar? Que caminho escolher? Hoje à noite você sabe que o caminho é Jesus, que a porta é Jesus. E eu e você, na qualidade de igreja do Senhor, como membros da igreja do Senhor, nós precisamos ter com muita convicção e certeza que Jesus é o único caminho. Não com relação a dúvidas com relação à nossa salvação, mas nós precisamos levar essa mensagem cada dia mais. Estamos convictos desta mensagem, que o único caminho, que a única salvação, a única porta que conduz pessoas a Deus é Jesus. De orarmos pelas pessoas, de nos importarmos com as pessoas, que elas estão cada vez mais trilhando esse caminho das múltiplas escolhas. Às vezes, irmãos, eu me chego a me questionar como nós nos importamos tão pouco com os perdidos. Quantas vezes eu chamo a igreja para orar, o pastor Marcos chama a igreja para orar, num momento crucial, e a gente percebe pessoas levantando para ir tomar água. E são pessoas da igreja. Eu creio na soberania de Deus. Você crê nisso? Diga amém. Mas eu também creio na nossa responsabilidade. Você crê também? Diga amém. Amém. Precisamos entender, sabe, irmãos, que o único caminho é Jesus, que a única porta é Jesus. Mas talvez você venha nos visitando há tanto tempo, ouvindo e ouvindo. Depois de ter lhe dito isso, meu querido, eu gostaria, o meu desejo, a minha oração é que você, um dia na eternidade, não olhe para trás
como aquela pessoa que escolheu o cônjuge errado e diz: por que que eu fiz isso? Por que que eu não ouvi o papai e a mamãe? Por que que eu não ouvi os irmãos? Por que que eu não ouvi o pastor? Por que que eu casei com essa besta fera? Eu espero que hoje à noite você tome uma decisão. Que só há uma porta, que só há um caminho, e é Jesus. Enquanto a equipe de louvor chega, eu queria convidar todo mundo a ficar de pé. A gente vai orar para concluir. E essa oração é uma oração de decisão. Hoje à noite eu quero desafiar pessoas, membros da igreja, a acordarem. E dizer: de fato, só é Jesus. Eu preciso me importar com as pessoas. Preciso orar por pessoas. Eu preciso pregar essa mensagem para as pessoas que o único caminho para o céu é Jesus. Mas também eu quero desafiar pessoas que nessa noite tomem essa decisão. Que caminho escolher. Que porta entrar. Tendo entendido que é Jesus, que nessa noite você entregue a sua vida a Jesus. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, quando nós nos deparamos com a Tua palavra e percebemos, meu Senhor, a precisão da mesma, que o Teu Filho Jesus, o Deus que se fez carne, nos fala com tanta clareza que Ele é a porta, que Ele é o caminho, que Ele conduz cada pessoa que entrar por Ele e caminhar nele a chegar à Tua presença. Nesse momento, meu Senhor, eu te peço por cada crente em Jesus Cristo, pela Tua igreja, meu Pai. Nos ajuda a nos acordarmos, Senhor, e a proclamarmos cada vez mais esta mensagem. A nos importarmos, Senhor, com os nossos amigos, conhecidos, vizinhos, familiares, e pregarmos essa mensagem e orarmos por estas pessoas, para que Teu Espírito faça a obra nas suas vidas. Mas também, Senhor, eu quero te pedir, nessa noite, se tem pessoas aqui que precisam tomar essa decisão de escolherem o caminho certo, a porta certa, que Teu Espírito tenha convencido pessoas nessa noite de tomarem essa decisão e que agora mesmo elas possam dizer ao Senhor: eu entrego a minha vida a Ti. Eu quero entrar pela porta que é Jesus. Eu quero seguir o caminho que é Jesus, porque eu quero ir para a Tua presença. Salva vidas nessa noite, meu Senhor. É o que te pedimos em nome de Cristo Jesus.